noite, povo de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Quantos adoradores nós temos aqui nesse lugar? A palavra de Deus diz que nós estamos nesse momento de adoração e que nós devemos adorar em espírito e em verdade. E eu creio que quando Jesus ele fala essa palavra, porque existe também uma forma que não é tão de verdade assim que nós adoramos. Então eu gostaria de liberar um texto para você nessa noite, Igreja do Senhor, para que nós possamos entender que a nuvem do Senhor está pairando sobre nós essa noite. E nós somos responsáveis por essa presença. Diga assim comigo: eu sou responsável pela presença de Deus essa noite. Porque eu sou casa, o Espírito habita em mim e Ele vai se manifestar nessa noite, a partir do momento que eu cheguei aqui. Em Êxodo 40, a partir do verso 34 até o 38, nós vemos uma palavra poderosa. Nós vemos ali o exemplo do tabernáculo de Moisés. E ali que nós vemos a primeira vez sobre a nuvem de Deus, que diz assim: então a nuvem cobriu o tabernáculo, a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus. Quem quer sair daqui cheio da glória de Deus? Dá um glória a Deus aí. Você crê que a glória de Deus vai ser manifesta aqui nessa noite? No Velho Testamento nós vemos que o Senhor ele habitava no tabernáculo. Ele não podia habitar nos seres humanos porque ainda havia separação. Mas hoje, através de Jesus, isso foi mudado. E você carrega a glória de Deus. Será que você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! E a glória é o lugar do toque do Senhor. A glória é o lugar da transformação de Deus na sua vida. Então cria uma expectativa no Senhor nessa noite, porque a glória de Deus vai inundar essa casa, vai tocar a sua vida e vai transformar toda a sua história. Quantos creem assim? E o verso ainda continua dizendo: os israelitas levavam o seu acampamento quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Eles tinham que ver a nuvem de Deus para que eles entendessem: Deus quer que nós marchemos, Deus quer que nós saiamos desse lugar e vá para outro lugar. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. A nuvem do Senhor está aqui e Ele quer te conduzir a um lugar de experiência com Deus. Quantos querem ter experiência com Deus hoje? Então levante as suas mãos e diga: Espírito Santo de Deus, que a nuvem do Senhor, que é a glória de Deus, possa me conduzir nessa noite aos lugares mais profundos de intimidade, aonde eu me encontrarei com a glória de Deus, aonde o Espírito Santo vai me direcionar a uma experiência real e particular. Você quer ir para essa experiência particular hoje? Então gostaria de convidar a fechar os teus olhos e a começar neste momento com suas mãos levantadas como um ato de rendição a Deus. Comece a orar e pedir: Espírito Santo, enche a casa com a glória. Oh, no Velho Testamento o Senhor habitava naquele tabernáculo, mas hoje Ele habita em você. Ele está em você e algo vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Quantos creem assim? Em meio à glória você vai ser transformado, você vai ser tocado pela presença do Espírito Santo. Eu creio que a cura de Deus está aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor vai restaurar o seu coração ferido, machucado, entristecido, porque não tem como você sair da mesma forma quando você tem um encontro com a glória de Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, queremos te agradecer porque hoje nós podemos passar pelo vivo e novo caminho através de Jesus. Nós podemos ter acesso a essa glória. Nós podemos tocar nas tuas vestes. Nós podemos, Senhor, sentir a tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor. Nós queremos encher este lugar com gratidão a Ti, Senhor. Reconhecendo que o Senhor pensou em nós. O Senhor pensou em cada um de nós, entregando o seu único filho, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso, para que hoje nós pudéssemos ser casa de Deus, para que hoje nós pudéssemos sentir o teu toque.
noite, sentir a tua presença. Oh, que a glória do Senhor se manifeste nessa noite. Oh, eu quero ser tocado, eu quero ser transformado. Oh, Senhor, muda esse ambiente. Oh, será que é sua casa? Que nós, como filhos de Deus e representantes do reino de Deus, estamos aqui ansiosos, não por aquilo que o homem pode fazer, mas por aquilo que o Senhor fará por nós e já está fazendo a partir do momento que nós chegamos aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus já está fazendo algo neste lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E contra vocês, espíritos malignos que tentam se levantar contra o culto desta noite, tentando frustrar a nossa alegria, a nossa paz, nós te damos uma ordem. Nós te damos uma ordem nessa noite. Pega agora tudo que é de vocês e vai batendo em retirada. Solta este lugar. Nós determinamos que esse ambiente é um ambiente propício para que a glória de Deus se manifeste nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. Se alegre no Senhor, porque a glória dele está aqui. A glória de Deus está aqui. Então vamos profetizar nessa noite. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Profetiza! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Em nome de Jesus. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Sinto o toque do Senhor nessa noite. Ele está te curando, Ele está te transformando de dentro para fora. Creia nessa obra linda que o Senhor é fiel para completar até o fim. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, pois eu sinto. Vou louvando o seu nome, pois eu sinto. Vou louvando o seu nome, pois eu sinto. Aleluia! Agora eu quero ouvir vocês. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver agora
hoje aqui. Vou louvando. Mais uma vez. Eu quero ver. Abre, Senhor, os olhos espirituais esta noite, para que nós possamos contemplar essa glória. Vou levantar as mãos, vou louvando o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome quando eu sinto. Vou louvando o seu nome quando eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor toca cada coração hoje aqui. Nós ansiamos por Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és o dono, Senhor. Tu és o dono deste lugar. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Enche, Espírito Santo de Deus. Enche cada coração hoje aqui. Enche, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais da Tua presença, Espírito Santo. Venha reacender a chama que queima de amor por Ti nessa noite. Oh, nós queremos tirar os olhos dos nossos problemas, das dificuldades, daquilo que tira a nossa fé, para permitir que o Espírito Santo de Deus traga a verdadeira paz que o mundo não conhece. Renove as nossas forças e nos faça voar como águias. Aleluia! Peça nessa noite, Espírito Santo, vem me encher. 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 Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente e prosseguir. Lágrimas de um coração que insiste em olhar pra trás. É assim? Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. Profetiza! O passado acabou. Você é livre. É tempo de voar. Vem, Senhor, vem me ajudar. Vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher. A liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente, prosseguir. Lágrimas de um coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. O passado acabou. É tempo de voar.
Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Você é livre, sempre tem mais. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Enche, Senhor, toda a casa aqui. Sempre tem mais aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Profetiza. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Unção, 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 unção. Aleluia! Nós queremos mais da tua unção, Senhor, nesta noite, porque cremos que o Senhor tem um futuro lindo para cada um de nós. Aleluia! Aplauda mais forte ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Feche os teus olhos. Nós queremos agora entrar num lugar onde nós iremos contemplar a Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós somos redimidos, transformados. E que nós possamos nessa noite olhar para ele como nunca antes. E poder dizer: ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é tão bom. Nosso futuro era um futuro de muita desgraça. Mas graças ao amor de Deus, por mim e por você, hoje nós podemos viver essa graça genuína. Uma graça verdadeira. Uma graça imerecida. Mas você tem a oportunidade de nessa noite cantar essa música como nunca antes e poder entregar o seu amor e o seu reconhecimento a Jesus. Amém? No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é! Maior que tudo Ele é.
deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Obrigada, Senhor. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és! Oh, quão maravilhoso és o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Será que você pode erguer as suas mãos, engrandecer a este Jesus que morreu por mim e por você? E Ele será engrandecido, Ele será reconhecido, porque hoje você tem livre acesso à sala do trono, graças a Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega a Deus Pai se não passar por Jesus. Então nesta noite eu te convido a realmente levantar as suas mãos e fazer o inferno ouvir. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És
existe um Deus que é por nós. E se existe um Deus que é por nós, quem será contra nós? É por causa dele que nós estamos aqui. Não é por uma mera religião, mas é porque existe um Deus que é vivo. Existe um Deus que é real. E é por causa dele que nós estamos aqui. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é por nós. Aleluia. Grande Aleluia. é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Nós não estamos sozinhos. Oh! Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome Agradecemos a ti. e agradecer-te
a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor Ao Rei! ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Levante as mãos, agradeça a Deus aí onde você está, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aplauda ao Rei dos Reis. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus, amém? Boa noite, irmãos. É nesse mesmo espírito, crendo que só o Senhor é Deus, só Ele tem o poder, e nós vamos fazer esse decreto essa noite, amém? Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino, e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos
e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que toda obra das trevas sejam denunciadas e paralisadas no nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Nossas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Nosso testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de nós. Não deixaremos de interceder por aquele que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém? Amém? Glória a Deus. Diga bem forte para o diabo ouvir. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem está vivo, diga amém. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso pastor está num treinamento lá em Campinas, e é por isso que ele não está aqui. Amém? Então ele está recebendo lá e logo vai trazer muitas bênçãos para nós também, né? E agradeço a Deus por ele confiar na nossa equipe, e também agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar a palavra da oferta na vida de vocês. Amém? Ser dizimista e ofertante é fácil, sim ou não? Sim ou não? Não. É uma batalha dentro de nós. Todos os dias é uma batalha. E nós devemos o quê? Nos posicionar para fazer a vontade de Deus, não a vontade da carne. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, ó, aprenda a fazer a vontade de Deus. Amém? Quando nós aprendemos a fazer a vontade de Deus, nós estamos caminhando para a salvação. Amém, igreja? E ser dizimista e ser ofertante é um ato de amor à obra do Senhor. Lá em Coríntios, deixa eu só ver rapidinho aqui. Acho que é 2 aos Coríntios 9, 7. Deixa eu ver rapidinho aqui. Acho que é isso mesmo, não precisa não. Cada um contribua, depois você dá uma olhadinha. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. É isso mesmo, 2 aos Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Não por tristeza e nem por necessidade. E continua no mesmo versículo. Porque Deus ama. Diga, Deus ama. Deus ama quem? Aquele que dá com alegria. Então a parte A diz, né? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. E o que nós temos proposto em nossos corações?
O que nós temos colocado na nossa vida no que diz respeito à obra de Deus aqui na terra. Porque a obra de Deus, ela continua através de nós, das igrejas, dos pastores, dos dizimistas, dos ofertantes. Diga glória a Deus. A obra de Deus, ela é contínua através de nós. Por isso que nós temos que atentar para esse versículo de 2 Coríntios, 9:7. Cada um, isso é unânime, é ímpar, é só você. Eu não posso ofertar, eu não posso dizimar porque o Diogo está dizimando, porque o Diogo está ofertando. Porque tem muita gente que é assim, aquele ditado popular, Maria vai com as outras. Eu não vou com as outras, eu vou com Jesus. Você não tem que ir por causa do outro, por causa da outra, você tem que ir por causa de Jesus. Eu tenho que ser dizimista por causa de Deus. Eu tenho que ser ofertante por causa do Senhor. O ministério precisa, a obra necessita. Diga glória a Deus. Então diz lá, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Deus, ele ora para o coração do ofertante, e não para o valor, que ele ofertou. Ele não vai olhar para o montante, mas sim para aquele coração que é sincero. Pastor, no meu caso que eu me encontro desempregado neste momento, no meu caso que eu não consigo tirar o meu dízimo, porque eu estou sem entrada, estou sem como dar a oferta. O que você tem no seu coração? O que você tem colocado dentro dele? Você tem orado pelo ministério? Tenho, pastor, como? Como que você apresenta a Igreja da Fé Cristã? Este ministério fundado em Bragança Paulista. Se você não tem sido ainda dizimista, porque existe uma necessidade, não está conseguindo ofertar, como você está contribuindo? Porque a Bíblia diz, cada um contribua. Não é isso? Segundo o que propôs em seu coração. Você tem orado? Mas esse é o papel do pastor. Não, você que se engana. A igreja precisa de pessoas fiéis. A igreja precisa de homens e mulheres que estão ali, que são levantados para fazer a obra dele. Pastor, mas eu não sou diácono, eu não sou presbítero, eu não sou obreiro, não sou bispo, não sou pastor, não sou apóstolo, não sou missionário, tá? Mas você é o homem, a mulher que Deus escolheu para este ministério. Essa semana eu estive com uma pessoa aqui, com o meu cunhado, com a minha cunhada, aqui na igreja. Viemos conversar com o pastor sobre um assunto. E aí ele entrou. Ele é cristão, está afastado literalmente da igreja, mas tem um certo temor ali, mas não tem nenhuma denominação. Ele e ela. E aí ele entrou, e antes do pastor nos atender, eu vim mostrar a estrutura da nossa igreja. Ele ficou encantado com a estrutura da nossa igreja. Depois ele até falou, pastor, eu aqui em Bragança, ele nasceu aqui, ele é bragantino. Ele falou, ele já visitou algumas igrejas, já frequentou, já foi membro, isso, aquilo. Ele falou, aqui em Bragança eu não vi uma igreja com essa estrutura. Isso eu falei na célula, o pessoal da nossa célula está aqui, e eu falei isso. Antes de começar a célula, depois do louvor da adoração lá, teve uns testemunhos e eu contei. Falei, meu cunhado esteve, ficou encantado. Isso aqui é um palácio. Quem é da época que... Eu não sou. Quem é da época que a igreja era lá na casa? Mas alguém levanta a mão. Que se reuniam na casa. Tinha gente na sala, na cozinha. De vez em quando alguém ia para o banheiro, Brincando aqui para descontrair. Mas era assim. E era lotado, não era? Você que era dessa época, era lotado? Era assim ou não? Fala mais alto, sim ou não? Sim. Era uma casa, separada por paredes. Depois, não sei se daquela época foi para Eusébio Savaio, que é o que eu escuto falar sobre, a igreja que estava lá. Depois foi para Eusébio Savaio, é isso? Santa Isabel, mas depois foi para Eusébio também,
Hã? Parques e Estados. Ah, mas depois, a que eu mais conheço é Eusébio Savai. Hã? É que eu não sou eu sou da família agora. né? Mas voltando aqui, eu lembro que falam muito da casa e falam muito da Eusébio Savai, tá bom? Mas foi para Vila Aparecida e depois foi para Parques e Estados. E depois daqui para o céu, amém? Voltando aqui. E aí, quer dizer, como que era a igreja que você vivia antes? Olha para a estrutura que nós temos hoje. Falo nós porque eu faço parte desse ministério. E não é fácil manter, porque eu dirigi igreja. Fui pastor, 12 anos de um outro ministério. Muito grande, conhecido no Brasil inteiro. Não é universal, não é mundial, mas é internacional. Muito grande. Bem conhecido. Mas eu vou falar da nossa igreja, está numa estrutura, num palácio lindo, maravilhoso. Campo de futebol, que os gordinhos, eu preciso emagrecer, hein, Diogo? Você está emagrecendo, né? Água de berinjela com limão. Voltando aqui. Tem campo de futebol, tem uma quadra. Tem uma estrutura, tem a sala da escolinha, tem aqui, o Tadel, tem a sala dos jovens, que precisa estruturar para eles, mas tem a nave, que é essa parte aqui. Fora o espaço, o jardim de oração. Da onde vocês saíram? Eu cheguei agora, mas estamos juntos, no mesmo barco, o pastor está ali, lutando. Ele vive mandando a mensagem, precisa, isso, aquilo. Meu irmão, onde está o seu coração? Não está com o dízimo, não está com a oferta, mas está com a oração. Ora para Deus levantar colunas, para você ser uma coluna. Para você ser um homem, uma mulher que mantém, não só financeiramente, mas em oração, o ministério a qual você pertence. E cheguei a falar lá na célula, são testemunhos de irmãos. Meu cunhado ficou encantado, lindo, maravilhoso, que estrutura, bonito. Eu falei, às vezes você está sentado do lado do irmão de uma irmã, que está descontente, que está falando mal do ministério, está falando mal do pastor, do irmão, da irmã, que está com picuinha, e fala, vou sair da igreja. Não deixa ele sair não, irmão. Se ele está falando, é porque ele está desabafando, está aguentando, é momento de você abraçar ele, vamos orar. Porque cada dizimista, cada ofertante que sai da igreja, a igreja sente. Que aquela pessoa deixa de ser um dizimista, deixa de ser um ofertante, deixa de ser uma ovelha do aprisco do Senhor aqui no nosso ministério. Aí tem irmão que está perturbado, irmão. É verdade, né, irmã? O pastor fala muito de oferta. É verdade, é só fofoca. Tem gente que concorda e está errado. Pastor, mas o que tem a ver com a vida financeira? Tudo, irmãos. Estou falando que você está numa estrutura maravilhosa que vai crescer mais, amém? Porque você vai crescer. Você tem que crescer. Para mostrar que você serve a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata. Deus precisa do seu dinheiro, sim ou não? Não. Então entenda que Deus ele sempre vai olhar para o seu coração. Se Deus ele ama aquele que dá com alegria, ele vai olhar para dentro do seu coração. Cada um contribui segundo o que propôs no seu coração. Deus não se agrada com uma oferta forçada ou com murmuração. Tem que dar o dízimo. O pastor fica lá, não murmura, meu irmão, nem dá o seu dízimo, nem dá a sua oferta. Desculpa eu falar assim, tá, pastor? Depois eu sei que o senhor vai assistir, mas desse jeito a obra não cresce. É que a igreja não é minha, é dele, né? Dele não é de Deus, mas é ele que está no comando aqui. Aí a pessoa fica presa, meu irmão. Entenda uma coisa, o que está no seu coração, contribua. Não estou com o dízimo, não estou com a oferta, mas estou com a oração. Eu estou com a vontade de ser milionário. O retorno está ruim aqui, ô Mate, aumenta o retorno aí. Eu estou com vontade de ser milionário. É isso aí, fala, eu vou ser milionário. Você não vai não, você já é. Toma posse da tua bênção. Foi pago um alto preço por você. Mas pastor, mas cadê o meu milhão? Buscar-me-eis e me achareis. Busca o Senhor. Você vai encontrar a sua verdadeira riqueza.
Esse ministério precisa de você. Deus não quer o nosso dinheiro, amém? Mas a obra dele precisa do seu dinheiro. Para pagar o aluguel, os cooperadores, as pessoas que trabalham na igreja. Pagar água, luz, manter... Tem gente que acha, meu irmão, tá vendo? Tem um bebedouro aqui, né? Copinho plástico. Eu nunca fui ver o estoque aqui da nossa igreja. Mas tem um monte de igreja que desvaloriza aquele copinho ali, meu irmão. Quantas vezes eu chegava no meu líder e falava assim: pastor, não tem copo, na hora do culto. Aí tinha que sair correndo, meu irmão. Porque às vezes nós não estávamos preparados. Os obreiros eram os relaxados, que não olhavam, não observavam, era obreiro. E a hora do culto, a hora que começava lá, fervendo, não tinha um copo, meu irmão. Aí o pastor Ney, que era o auxiliar, tinha que sair correndo para comprar. Que nem o pastor Ney olhava isso na época. E tinha que correr. Mas custa dinheiro, então precisa do seu dízimo, precisa da sua oferta. Diga glória a Deus. Lá no livro de Gênesis capítulo 4, vai lá rapidinho. Foi o que eu falei, Deus não se agrada com uma oferta forçada. O seu dízimo, a sua oferta, ajuda a obra de Deus aqui na terra. E vai mais, ela abençoa as vidas que estão na igreja. Diga glória a Deus. Capítulo 4. Tem gente que acredita assim que qualquer coisa para Deus é suficiente. Não, meu irmão. Para Deus tem que ser o melhor. Qualquer coisa, os antigos davam para os cachorros para comer. Quem é do mais antigo igual eu, 47 para cima aí, sabe o que eu estou falando. Antigamente os cachorros comiam o que, irmãos? Resto de comida. O que sobrava dava para eles. Hoje o jovem compra um cachorrinho, a mãe dá um cachorrinho, mãe, tem que comprar ração. Petisco. Antigamente era assim. Se dava para os animais qualquer coisa. Hoje nem para os animais se dá qualquer coisa. Vai lá, compra ração, compra isso. O gato tem um palácio dentro da casa, anda de escada para cima, desce puff, arranhador, e de tudo. Os pets. Quer dizer, Deus ama o que dá com alegria, então vamos dar a nossa oração. Deus, eu quero, eu vou ser, eu sou uma pessoa, uma coluna da obra do Senhor, quero manter. A hora que eu escutar que alguém está querendo sair, fiquei sabendo que o Diogo vai sair da igreja, vai não. Estou dando exemplo, meu irmão. A pastora cata ele, ó. Está preparado, casamento? Quem manda é a mulher, irmão. O homem é o cabeça da casa, não é? Sim ou não? É o que a Bíblia diz. Você já olhou para ela para falar, sou o cabeça, né? Mas saiba que a mulher é o pescoço, meu irmão. Vira a cabeça para qualquer lado. É ela que comanda. O irmão já olhou para a esposa e falou, você viu? Eu vi ali o irmão de azul. Mas voltando aqui. Então nós temos que ter esse entendimento. Olha o que diz aqui Mateus 4:4. Gênesis, desculpa. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, primícias, né? E da sua gordura. E atentou o Senhor para quem? Abel. E para a sua? Amém? O Senhor olhou para a oferta primeiro ou para o Abel? Deus olhou para o Abel, Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua condição, se você quer ou se você não quer. Eu vim de um ministério, meu irmão, que quando falava de oferta, era oferta mesmo. Quando falava de dízimo, dízimo mesmo. Pastor Alberto é tranquilo. Ainda tem gente que fala mal. Pede muito. Vou mandar um endereço para você ver o que é pedir muito mesmo. Ele não pede nada, irmão. Ele quer manter a obra dele.
Ou melhor, a obra de Deus no ministério que Deus abençoou. Porque pagar 20 e poucos mil aqui de aluguel, meu irmão, não é fácil não. Só aluguel, fora as outras despesas. É fácil, né, tacar pedra em quem está aqui em cima. O ruim é levar a pedrada. Desculpa falar assim, a igreja não é minha, mas eu faço parte do ministério do presbitério. Você tem orado pelos dizimistas, pelos ofertantes? É um trabalho do pastor, não é seu. Porque quando você ora para o dizimista, para o ofertante, você está mantendo essa igreja. Você está abençoando. Porque mesmo sendo dizimista, mesmo sendo ofertante, você vai ficar gripado, você vai ter dor de barriga, você vai ficar doente, você vai ter problema, vai surgir situações na sua vida. Mas você não pode deixar Deus. Quando eu falo deixar Deus, é falar, eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? Posso falar do meu jeito? Posso ou não posso? Pastor, dá licença, tá? Covarde. Você se acovardou no momento da adversidade. É isso que o diabo quer. A palavra de Deus diz, o meu povo foi destruído porque faltou o quê? Faltou conhecimento. Conhecimento está tendo, mas não está sendo covarde de não receber, não aceitar. Eu vou ser, eu quero ser, eu tenho, sou capacitado. A Bíblia diz aqui que o Senhor olhou para o Abel e depois para a sua oferta. Foi o que eu falei, tem gente que acredita que qualquer coisa é o suficiente. Suficiente nada, meu irmão. Ananias e Safira, Atos 5, agiu com mentira e aparência. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Morreram. Eles agiram com mentira e morreram. Tem gente que é ofertante por aparência. Cuidado para você não morrer espiritualmente. Desistir do ministério que Deus te deu. Mateus 6, os fariseus lá. Depois você olha sobre as ofertas lá. Ostentação e vaidade, meu irmão. Mateus 6, depois você lê lá. Você não foi plantado, colocado, semeado aqui. Hoje eu estou aqui. Eu sou como aquela árvore que vende no lugar que vende flor. Esqueci. Floricultura. Eu não nasci aqui, mas eu fui transferido para cá. Foi o jardineiro dos céus que me transferiu para a igreja da fé cristã. Deus olhou para o Abel, irmãos. Para nós terminar rapidinho, vai para Mateus 6. Se deixar, eu vou até meia-noite aqui. Aí você vai ver o que é pregar sobre oferta. Aí fala, o pastor Alberto, eu vim trazer a oferta minha, porque o pastor Nico, não quero mais ele pregar a oferta, não. Demora demais. Mateus capítulo 6, verso 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Na minha igreja era assim, quando ela fala socorro, aí os obreiros tinham que sair ajudando os irmãos a procurar. Vamos lá? Mateus 6,19 diz assim, não ajunteis tesouro na onde? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros na onde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso, aí estará também o vosso quê? Coração. Tesouro que representa aquilo que você valoriza. Estou falando para que você não pode ser milionário. Você pode, deve e vai ser. Pode, deve e vai ser. Mas entenda uma coisa, irmãos. Aonde está o teu coração? Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Aqui é só uma passagem. Foi o que eu falei, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu coração na presença dEle, na palavra dEle.
ajudando esse ministério. Para que, meu irmão, tinha que estar entupido de gente aqui. Tem uma cadeira vazia do seu lado aí? Põe a mão e fala assim: eu profetizo uma alma neste lugar. Ai, pastor, eu queria tanto o meu marido, então não ora pelo seu marido. Pastor, o senhor é doido? Não. O que tira o seu marido da igreja? O que tira o seu filho da igreja? Ah, pastor, é a Kátia, a cachaça, né? A cachacha lá. É a pinga, a bebida. Não. É o diabo que está ali agindo, né? O que você tem que fazer? Começar a buscar. Mas pastor, é os amigos dele, então começa a orar pelo melhor amigo dele. Aquele cara lá se converter, conhecer Jesus e levar ele para a igreja. Porque isso é uma oração que você ganha uma pessoa indiretamente. Às vezes você quer tanto, você chega a ser chata. E ele não vai para te provocar. O filho não vai para te provocar. Agora começa a interceder pelos amigos deles. Pelos amigos dos seus filhos. Que eles tenham um encontro com Deus, se transformam, ele vai ver mudança e eles vão ser transformados. Então voltando aqui. O 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Deus não quer os seus bens, mas sim o teu coração. Lembra lá em Mateus 19, 16 para frente? O jovem rico. Ele disse: ô mestre, o que eu faço para ter, né, a vida eterna? Conhece os meus mandamentos? Vou encurtar rapidinho aqui. Sim, conheço. Conhece? Sim. E o Senhor fala para ele: ó, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Sim, desde a minha mocidade. O que falta então? Falta uma coisa. Pega tudo que você tem. Se você ler lá, diz assim, ó: e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele ouviu aquela palavra de Jesus e ficou muito triste e se retirou. Porque ele possuía, a Bíblia, né, tem tradução que fala que era um jovem príncipe. Tem tradução, tem lugar que fala que é o jovem rico. Ele se retirou triste porque ele possuía muitas coisas. Aonde estava o coração dele? No céu ou nos bens materiais? E mais, hein? Jesus não deixou ele abandonado, não. Ele falou assim: ó, dá tudo o que você tem, vende e dá aos pobres, e depois, ó, vem e me segue. E ele ficou triste, porque assim não dá. Tem muita gente recusando o que Deus tem dado. Ser fiel, meu irmão. Escuta o que eu vou falar aqui, ó. Ser fiel na palavra de Deus é uma marca do novo nascimento. Ser dizimista, ser ofertante, ser um homem, uma mulher que intercede pelas ofertas e os dízimos. Tem gente que só ora pelo dízimo, pela oferta aqui, a hora que tá as irmãs com cesta aqui, que o pastor pede uma oração, que ela faz. Seja sincero. Quantas vezes você apresentou os dizimistas e os ofertantes da sua igreja? Pastor, mas esse é o papel do pastor. Aí que você se engana. Aonde está o seu coração? Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Deus, a partir de hoje eu vou entregar a minha oração para todos os dizimistas e ofertantes, inclusive a mim. Aí você vai ver onde Deus vai te colocar. Amém? Nós lemos aqui, nós devemos juntar tesouro aonde? No céu. Mas antes de juntar o tesouro lá, meu irmão, cumpra-se aqui sua caminhada, sua trajetória. Um dia nós vamos. Um dia eu vou partir também. Mas eu quero ir para a glória. Eu quero ir para o céu. É um vacilo eu perco aquilo que tanto eu almejei na minha vida. Minha maior riqueza, sua maior riqueza, meu irmão, não é meu filho é doido por Lamborghini. Falei: pai, eu quero comprar uma Lamborghini. Filho, pode estudar que você chega lá. Ele tem apenas 6 anos. Se ele seguir os passos que eu estou falando para ele com Jesus, e ele estudar, você vai ver uma Lamborghini andando em Bragança Paulista, que vai ser a dele. Amém? Ah, pastor, mas sonho. Criança sonha alto. Por que depois que nós crescemos nós começamos a sonhar tão pequeno? Criança é fácil. Pai, quando eu crescer eu vou dar uma casa para o senhor.
Não é assim? Quando eu crescer, eu vou dar um avião pro senhor. Cresce, não compra nem uma soleira para pôr na porta. Ainda pede dinheiro emprestado. A Bíblia fala que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Seja pequeno diante de Deus. E deixa Ele fazer você crescer diante dos homens. Não para ostentar, para mostrar. Mas para mostrar quem tem sido Deus. Amém? Gostaria que você pegasse o seu envelope de oferta. O seu envelope do dízimo. Se você não tem, não preparou, ou pega uma oferta alçada na mão agora. Eu conheci pessoas que vinham e falavam, vinha assim, ó. Eu vim preparado para ofertar X valor. Teve um irmão que falou assim, ó. Falou para Deus, depois ele deu o testemunho. Eu quero ofertar 10 mil reais na igreja. Foi num culto. O irmão estava tomando banho, ele falou com Deus, Deus, eu quero ofertar 10 mil reais na igreja. Hoje no culto, mas eu vou ter que ouvir pela boca do pastor. E era um pregador especial que ia no ministério lá. E aí o pastor está pregando, e ele incomodado. E ele falou, irmãos, ó. Deus falou no meu coração que tem um irmão aqui que vai dar uma oferta de 10 mil reais. O irmão estava na frente e começou a chorar. Você estava na época? Não estava? Começou a chorar sentado na frente aqui. Chorar. E levantou, pastor, eu estava tomando banho e falei para Deus, Deus, eu queria dar uma oferta de 10 mil reais hoje na igreja. Mas o pastor ia ter que pedir o valor. E ele fez. O irmão estava incomodado, quer dizer, ele conversou com Deus primeiro. Pode trazer, irmãos. Eu preciso ter e confiar. Ter o dom de esperar em ti. Vem pegando em fé e continuar. Sei que tudo podes ressuscitar. Não importa a luta nem a dor. Eu estou firmado no Salvador. Sei que minha resposta vai se levantar. Porque creio no sangue de Jesus, que me torna invencível pela fé. Nada e ninguém pode me parar ou me deter. Nada e ninguém pode me parar ou me deter. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos orar, abençoar. E fica isso no seu coração. Entenda que o ministério, a nossa igreja, precisa de você ativo e não passivo. Ainda que você não tenha o dízimo, não tenha a oferta, se prepare para o melhor de Deus na sua vida. Amém? A forma que você vai semear, eu não sei. Entenda que o propósito da colheita vai ser o tempo de Deus. Deus que vai fazer a obra na sua vida. Mas seja fiel a esse ministério. E o dia que você ouvir que alguém vai sair da igreja, abraça essa pessoa, se possível chore com ela. Não saia, irmã. Não saia, irmão. Não tire a sua família. Mas está acontecendo isso, tá bom. Vamos colocar os olhos nos céus e os céus vai se abrir. Você vai ver Deus falar no seu coração. Chore com ela, ore com ela. Porque às vezes, né? Não deixa. Porque às vezes ela sai e ela vive uma vida de ovelha sem aprisco. Vai para uma igreja, vai para outra, daqui a pouco o pecado toma conta. E o que era pecado antes passa a ser normal. E ela se perde. E o principal, perde a salvação. Coloque suas mãos para frente.
Senhor nosso Deus amado, querido Pai, diante da Tua presença, apresentamos a cada oferta, a cada dízimo que entrou na Sua obra hoje, para o ministério. Mas a vida de cada ofertante, de cada mantenedor, de cada dizimista da nossa igreja. Eu peço a Ti, meu Pai, que os Teus olhos estejam sobre a vida deles, abençoando o trabalho, a fonte de renda, abençoando, meu Pai, o empresário, o aposentado, abençoando, meu Pai, a vida desta pessoa até que está vivendo um momento de dívidas, que o Senhor dê condição a elas. Estamos aqui diante da Tua presença de coração aberto, pedindo a Ti, que Deuteronômio capítulo 1, versículo 11, venha se manifestar, e transformar a vida deste homem, a vida desta mulher, em 1000 vezes mais, como diz a Tua palavra. Eu repreendo, meu Pai, o espírito que está tentando a vida desse dizimista, deste ofertante. Eu declaro a você, Satanás, em o nome de Jesus, tira as tuas mãos das finanças, tira as tuas mãos dos negócios dessa pessoa. Você que está tentando, está perturbando, entristecendo, fazendo essa pessoa ali até pensar coisas ruins contra a vida dela, está paralisada a tua ação, em o nome de Jesus. Pois assim eu declaro, meu Pai, os dizimistas, os ofertantes dessa igreja prósperos, primeiramente na Tua palavra, no entendimento da Tua verdade, e materialmente, meu Pai, que eles venham crescer e se tornarem colunas espirituais desta igreja, colunas materiais deste ministério, para que muitas almas, muitas vidas que estão sofrendo, que estão padecendo, meu Pai, tenham conhecimento da Tua verdade, venham encontrar essa igreja de portão aberto, de portas abertas, com um pastor feliz, alegre no altar, ministrando a verdade e o caminho da salvação para essas vidas. Traga os doentes, meu Pai, para este ministério. Traga os casais que estão se separando. Traga as pessoas que estão passando por problemas físicos, problemas espirituais para este ministério. Porque nós estamos nos preparando para fazer esta obra, meu Pai, de limpeza na vida dessas pessoas. Por isso eu peço a Ti, meu Pai, honra aqueles que têm honrado ao Senhor, aos dizimistas, aos ofertantes, para que eles cresçam e mantenham esta igreja, meu Pai, de portas abertas. Honre, meu Pai, aqueles que têm sido fiéis a Ti, em estar presente nos cultos, nas orações, nos compromissos do nosso ministério, Pai, para que eles possam ver a Sua mão potente. Como diz a Tua palavra, o Senhor é tão grande, que está sentado nos céus, e está fazendo a nossa terra de escabelo, de estrado. Olha o tamanho da grandeza de Deus, igreja. Pode ter certeza que Ele vai fazer você se tornar grande, à medida que você se torna um membro, um cristão, uma ovelha ativa dentro deste ministério, sendo dizimista, sendo ofertante, e sendo um homem, uma mulher de oração para este ministério. Que o Senhor multiplique, meu Pai, na vida deles 1000 vezes mais, pois eu os abençoe em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dá uma salva de palma bem bonita para Jesus. Boa noite, família Fé Cristã. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos assistindo pela live. Que o Senhor Jesus possa te encontrar e te tocar nessa noite, onde quer que você esteja. Amém. Para mim é uma grande honra estar nesta noite compartilhando. Como o pastor Ney falou, nossos pastores presidentes estão em treinamento, e eles pediram para mim estar aqui compartilhando um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém? Gostaria de reforçar, igreja, que nessa terça-feira nós teremos o culto das mulheres. Nós, mulheres da casa, do ministério, pastoras, lideranças, somos mais que convidadas para estarmos aqui, juntas, reunidos, bendizendo o nome do Senhor. E o melhor, tendo a oportunidade de convidar uma amiga, uma vizinha, uma conhecida, uma mulher, para estar recebendo da palavra que será liberada do altar. Então, eu espero vocês, mulheres, nessa terça-feira, 20h. Amém? Bom, essa semana o nosso pastor, ele publicou um banner escrito: haverá dias bons, haverá dias ruins.
e haverá Deus em todos. Quem aqui recebeu isso nas redes sociais? Mas quem aqui foi impactado com esta palavra? Porque eu pude e fui impactada. O Senhor me fez refletir que é necessário dias ruins. Porque os dias ruins, nós vemos como Deus é bom. E que podemos confiar que Ele é conosco em todos os momentos. São nos dias ruins que nós somos forjados. São nos dias ruins que nós somos lapidados. Mas é nos dias ruins que nós aprendemos a confiar completamente nele. Abrem comigo em Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que o conheço. Os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazerem prosperar e não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança a um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu o ouvirei. Vocês me procurarão, me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Por vezes nós nos sentimos perdidos, independente da nossa idade ou da fase que nos encontramos. É comum nos questionar e não prestarmos atenção que isso pode nos impedir de avançar. Quantas vezes nos sentimos indecisas em relação ao futuro e às vezes ansiosos ou desordenada com a vida profissional, ministerial e familiar. Mas precisamos nos lembrar que somos dependentes da liderança do Senhor. Com essa palavra eu pude refletir que nós podemos fazer os planos, mas é o Senhor que sabe o nosso futuro. Eu gosto de pensar que a nossa vida é como um estande de pintura, onde nós observamos de perto as cores, as pinceladas, mas o Senhor, Ele nos vê como um quadro completo. Ele vê o nosso passado, Ele vê o nosso presente e Ele vê o nosso futuro. Por vezes, eu já me recusei a estar aqui no altar. Por vezes eu já tive essa oportunidade de estar ministrando, ou estar fazendo uma visita, ou de estar aconselhando. E quantas vezes eu disse não? Porque a gente muitas vezes achamos que precisamos sempre estar preparados, nos sentimos incapazes de estar fazendo aquilo que o Senhor já nos chamou. Mas Deus tem tratado tanto o meu coração, que a partir do momento da consagração, o momento que eu disse sim ao meu chamado, que eu disse sim à unção que eu recebi, eu pude ver que eu já estou cumprindo o propósito que Ele tem para mim. Sabe, aquilo que os olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais chegou ao meu coração, é o que o Senhor tem preparado para mim, e é o que o Senhor tem preparado para você, a partir do momento que você se levanta e começa a obedecer. Obedecer aquilo que o Senhor já liberou para nós através da sua palavra. Ele já falou que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Ele já falou aquilo que nós devemos fazer. E quantas vezes nós dizemos não? Mas se nós olharmos para a palavra, grandes pessoas que foi o libertador do povo, foi grandes profetas, foram grandes homens e mulheres de Deus, que foi usado para o Senhor, eram pessoas que também não eram capacitados. Eram pessoas improváveis. E a partir deste momento que o Senhor falou, você é improvável, mas é o improvável que eu preciso. É o improvável que se coloca a brecha para me dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me para fazer aquilo que o Senhor tem. O que olhos não viram, eu quero fazer.
Deus, apenas usa-me, porque é isso que nós recebemos, é essa unção que nós recebemos. Amém? Sempre seremos pressionados a tomar decisões, como eu acabei de falar, né? Nós temos a oportunidade, mas quem toma as decisões somos nós. E sei que com frequência é difícil ver qual é a escolha. Nessa hora que precisamos pedir ao Pai sabedoria e confiar nele guiando cada passo. Nos agarrar na sua palavra. Que é nesses dias difíceis que nós precisamos nos agarrar na sua palavra. Porque é nos dias difíceis que o Senhor nos molda para estarmos ajudando o próximo. É nesses dias difíceis que o Senhor nos molda para curar aquilo que um dia foi ferido em nós. Abrem comigo em Isaías, capítulo 31, versículo 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos aqueles que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Como ele será bondoso quando vocês clamar por socorro. Assim que ele ouvir e lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. E com os seus próprios olhos você o verá. Quer que se volte para a direita, quer que se vá para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Independente dos dias bons, eu não sei se você tem passado os dias bons ou você tem enfrentado os dias ruins. Mas ele fala aqui que embora nós passamos e teremos o pão da adversidade e a água da aflição, se nós o buscarmos, se nós clamarmos, ele nos ouvirá. Hoje as pessoas me conhecem já dentro da liderança há 10 anos, eu faço parte da liderança Fé Cristã. Mas quantas vezes... Não entendi, pastor. 30. Desculpa, Isaías 30, 18. Desculpa. E eu confesso que quantas vezes eu mesma precisei colocar as mãos sobre a minha cabeça. E naqueles momentos ruins eu pedi e falar: Senhor, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, eu sei que Ele está sobre mim, porque eu aprendi que a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, a partir do momento que eu aceitei, o Espírito Santo passou a morar dentro de mim. E quantas vezes eu falei: Espírito Santo de Deus, eu sei que você está aqui, eu sei que você me ouve, eu sei que o Senhor pode me tirar. Sabe aqueles dias ruins que a gente acha que está no fundo do poço? Aqueles dias que a gente acha que não tem solução? Aqueles dias que nós achamos que acabou? Porque nós queremos agir de acordo com os nossos sentimentos e as emoções. Sabe aqueles dias que a gente quer chutar o pau da barraca, chutar o balde e desanimar? Aqueles dias que nós queremos nos desistir. Desistir do propósito, desistir do chamado, desistir do ministério. Eu vou viver a minha vida. Eu também tive essa oportunidade. Mas eu sabia. Aquela voz, como eu acabei de ler aqui, versículo 21. Aquela voz que nos dirá: este é o caminho. Este é o caminho. Vá para a coisa mais rápido, se entregue. Se entregue, porque eu estou com você. Aqueles dias que somente o Senhor pode nos socorrer, que pessoa alguma não pode nos ajudar. Claro que nós aprendemos a importância de andar em dois, de compartilhar com pessoas mais experientes, pessoas de Deus para nos aconselhar. Eu sempre tive com os meus pastores,
sempre me aconselhando, me instruindo. Mas existe momento que só no nosso secreto, somente Deus pode nos dar o caminho. Somente Deus pode nos mostrar aquilo que nós devemos fazer para tornar os dias ruins para os dias bons. Porque o Senhor já liberou sobre a palavra dele, sobre as nossas vidas. Esses dias eu estava questionando, Senhor, o Senhor já nos liberou. O Senhor falou que nós viveremos dias maiores, melhores e superior. O Senhor já falou que todas as bênçãos já foram liberadas sobre as nossas vidas. E por que muitas vezes nós não vivemos isso? Por que muitas vezes nós saímos do caminho? Porque muitas vezes nós andamos segundo os nossos sentimentos e emoções. Nós achamos que é mais fácil desistir, é parar, é seguir o nosso sentimento. E aí, quantas vezes nós temos que orar que Gálatas 5, Senhor, eu quero viver de acordo com os frutos do Espírito. Eu declaro que eu tenho a paz, eu tenho a paciência, eu tenho a bondade, eu tenho a fidelidade. E é necessário eu passar por certas situações, porque o Senhor está me moldando, o Senhor está me curando, o Senhor está me transformando, o Senhor está me restaurando para viver sonhos maiores. Há uns anos atrás, mesmo eu estava dormindo, e minha cama ficava do lado da janela. E eu acordei com uma voz me falando assim, sonhe alto. Eu pulei da cama bem assustada. Não tinha ninguém no quarto, mas falou de novo, sonhe alto. Eu falei, Deus, sonhar alto? Em que sentido? Em qual área? Qual área da nossa vida é profissional? É ministerial? É familiar? E naquele mesmo momento não tive um retorno. Mas hoje eu posso dizer para você que a partir daquele momento o meu ministério começou a romper. A partir daquele momento eu nunca imaginei que eu estaria aqui em pleno culto de domingo, culto de celebração, compartilhando com vocês. Mas eu posso dizer que o Senhor tem sonhos maiores para mim. E não só para mim, Ele tem sonhos maiores para você. Que se você está aqui é com um propósito. Abra o seu coração, que Ele possa falar para você qual é o caminho, qual é o propósito, para que você possa voar mais alto. Não foi isso que foi cantado? Espírito Santo vem nos encher, com a tua liberdade me faz voar. Mas é isso que nós temos vivido durante a semana, na nossa célula, na nossa casa. Nós temos buscado a unção do Espírito Santo para que possamos voar. Porque a oportunidade todos nós temos. Todos nós temos. Se meditarmos nessa palavra, nela nos traz grande esperança. Esse versículo de Isaías, ele diz que Deus procura ativamente por alguém que ele possa ser bom. Ele está procurando por alguém que esteja esperando sua bondade. Alguém que esteja vigiando o tempo todo. Alguém que esteja cheio de fé, confiança e aguardando ardentemente pelo seu amor. Deus, Ele quer ser bom com você. Ele quer ser bom comigo, mas, portanto, espere pela sua bondade. Na semana passada, nós comemoramos o aniversário do Andrezinho, 18 anos, e naquela semana eu comecei a me lembrar de como que foi a minha conversão. Eu estou na fé cristã há 18 anos. Mas Deus me trouxe à memória muitas coisas do passado, desde a minha infância. E tudo aquilo que eu precisei enfrentar com o Senhor para que hoje eu pudesse estar aqui hoje. Porque eu creio que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito de nós passarmos. Então eu comecei a me lembrar que quando eu era criança, por volta de 6 anos de idade, mais ou menos, minha família, eu venho de uma família bem humilde, e a minha família passou por algumas situações. O meu pai era alcoólatra,
bebia muito. E quando ele bebia, ele chegava na casa e ele quebrava tudo. Tudo de móveis, eletrodoméstico. E a partir quando passava o efeito do álcool, eles se reconciliavam, iam lá e compravam tudo. Por tempo, nós passamos isso durante a minha infância. E eu lembro que a gestação da minha irmã Maiara, ela foi bem planejada. Tudo que a minha mãe e o meu pai pôde fazer nessa gestação, eu me lembro ativamente que eles fizeram. Quando a minha irmã nasceu, eu pedi a permissão dos meus pais até para mim compartilhar isso, porque era algo, desde o aniversário do André, eu estava pensando, e eu falava, eu preciso compartilhar de onde Deus me tirou, e qual é hoje a minha realidade. E quando a minha irmã Maiara nasceu, ela era bebê e ela chorava muito, a gente dava banho, trocava, e ela nunca parava de chorar. Até então que a minha mãe levou ela para o hospital e descobriram que ela estava com múltiplas quebraduras. 2 pernas, 2 braços, a clavícula quebrada. Naquele mesmo instante, eles já chamaram o conselho tutelar, foi tirada de nós, e foi a grande luta. Para provar que nós não tínhamos feito nada, porque até então eles achavam que tinham batido nela, e foi uma grande guerra. E eu com 6 anos de idade, por isso que muitas vezes nós não confiamos nas crianças. Mas eu com 6 anos de idade, eu ia numa igreja ali da minha rua, com uma vizinha, e eu levava a foto dela. Eu cria que Deus podia fazer um milagre, que ela podia voltar. E eu lembro muito bem, com 6 anos de idade, levando a foto dela, e a gente orava, crendo que ela estaria conosco novamente. E isso foi durante 11 meses, durante todo esse processo, para provar e conseguir a guarda dela de volta. Com 11 meses foi uma grande festa, nós fazemos aniversário juntas, e um mês antes do aniversário ela foi liberada, tivemos ela de volta. Aquela alegria, para quem conhece minha família, somos uma família bem festeira, então nós gostamos de comemorar tudo por este motivo. Nós gostamos de comemorar a vida, porque nós sabemos, nós sentimos a dor da perda, mas Deus restituiu. E eu creio no efeito da oração, e muitas vezes nós não cremos na oração das crianças. E eu tinha apenas 6 anos de idade. E eu creio que aquelas pessoas, aquelas senhorinhas daquela igreja que orava por ela, pela minha casa, pela minha família, tem muito em seus efeitos. E aí então, nós comemoramos o aniversarinho dela de 1 ano, foi juntamente comigo, mas eu sabia que o grande propósito, o foco era ela, por estar com a gente novamente. E foi aquela alegria. Então, minha família acabou se envolvendo no mundo do tráfico. E eu com 8 anos, aí nós já tínhamos a Mirella, bebê, a Maiara com 2 anos. Meu pai foi preso. E aí foi uma grande batalha. Sabe aquele momento que nós pensamos e falamos, Deus, mas eu estou te procurando, Deus, mas eu estou te buscando, e parece que as coisas não melhoram, parece que as coisas só acontecem, coisa de ruim. Eu com 8 anos pensava isso. Quantas vezes eu cheguei na minha casa, estavam tendo festa de bebidas, de pessoas, e quantas vezes eu fui questionada, sendo a crentinha. Mas muitas vezes eu e você somos as pessoas que precisamos nos levantar e se pôr à brecha para salvar a nossa casa e a nossa família. Independente da idade que você esteja, independente do tempo, o Senhor nos chamou para buscar pela nossa casa. Então meu pai foi preso, tinha 8 anos de idade. Minha mãe precisou ir trabalhar fora. Com 8 anos de idade, eu já cuidava então da Mirella, que era bebê, e da Maiara, que tinha 2 anos. Eu estudava,
cuidava delas, cuidava da casa, e quando minha mãe chegava, estava tudo pronto, café feito, minhas irmãs tudo certo. E por tempo foi isso. Mas eu também me desanimei. Mas eu também coloquei os meus olhos em pessoas, em situações que eu achava que não estava sendo resolvida. Por 2 anos que o meu pai esteve preso, eu também parei. Naquele processo que nós fazemos a visita. Enfim, foram 2 anos dolorosos, porque eu nunca tive situações com o meu pai. Por mais que eu ouvisse pessoas falarem dele, ou pessoas falarem da nossa família, eu sempre meditava em Provérbios 4, 23. Senhor, sobre todas as coisas, guarda o meu coração. Por quê? Porque quando eu era criança, que eu ia na igrejinha, eu aprendi a importância de honrar pai e mãe. Então eu sabia que independente se ele estava certo, se ele estava errado, eu como filha precisava honrá-lo. Independente se as situações estavam certas ou erradas, eu tinha que guardar o meu coração, porque o Senhor estava me mandando honrar os meus pais. Por quê? Porque isso é um mandamento, isso é um princípio. E eu também cheguei a dançar, a usar roupa de conduta, a ir para os jogos de futebol. Eu também, mas com 10 anos de idade, até que não demorou muito, né? 10 a 11 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer a família Fé Cristã. E aqui eu pude, o Senhor me restituiu. O Senhor me trouxe esperança. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso não é uma promessa que é liberado para nós? E por que muitas vezes nós não tomamos posse das promessas que Ele liberou para nós? Porque eu questionava isso. Deus, o Senhor não falou que eu e minha casa te serviremos? Por quê? Que ainda as coisas não se encaixaram. Mas graças a Deus que eu estou conectada e Ele sempre me fala. Porque o tempo é dEle. Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas nesta terra. Nós recebemos as promessas, nós recebemos os propósitos, nós queremos viver hoje. Nós queremos viver esta semana. Mas não levou 18 anos para mim estar aqui hoje. Compartilhando um testemunho de infância que a grande maioria não sabia de onde eu vim. O tempo é dele. Ele te deu uma promessa. Ele liberou. E muitas vezes nós esquecemos daquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas. E nos questionamos, nos desanimamos, nos entristecemos. Por que eu não tomo posse? Mas o tempo é dele. Amém? Abram comigo em Atos 9. Atos 9, 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assim foi a conversão de Paulo. E assim foi a minha conversão. E cada um de vocês tiveram uma experiência diferente. Cada uma de vocês tiveram uma experiência para estar com o Senhor. Mas Paulo, ele estava concentrado em agradar a Deus e mesmo assim distante do seu verdadeiro chamado. O cair por terra fez ele recalcular a rota e se alinhar com a missão do céu. Em nossa trajetória e experiência, também podemos enfrentar tombos e eles machucam. Dói encarar certas verdades ao nosso respeito,
mas nada é tão doloroso o quanto permanecer na direção errada, longe dos planos perfeitos do Senhor. Paulo, ele estava no caminho da contramão, achando que as perseguições em nome de Deus lhe confiava o título do homem íntegro e irrepreensível, mas ele esperava estar cumprindo um anseio divino. Bastou um encontro com Cristo, que a sua vida virou de cabeça para baixo. Ele se levantou com um novo entendimento em seu coração, em sua mente, e ele se tornou um grande apóstolo Paulo. Foi necessário ele cair, foi necessário esse encontro para que ele se tornasse o grande apóstolo Paulo. E é necessário os dias maus, é necessário nós passarmos pelas situações para nos tornar homens e mulheres de Deus. É necessário enfrentarmos o dia mau com a esperança do dia bom. Por outro lado, essas mudanças levam tempo. Ela corre por frações de segundo. São nossos encontros com o Senhor que muda o rumo da nossa história. Necessitamos de comprometimento, obediência e perseverança na jornada de purificação. O que nós precisamos para se tornar grandes pessoas de Deus? Comprometimento, obediência e perseverança. E quantas vezes no primeiro obstáculo nós queremos desistir? Mas o Senhor tem nos falado nessa noite, é necessário obediência e perseverança e comprometimento com Ele, com a obra dEle. Alguns anos atrás, o Senhor tratou tanto no meu coração, porque eu falei para vocês que desde a infância eu aprendi a importância de honrar pai e mãe. E Deus começou a tratar o meu coração no sentido dos meus pais espirituais. Deus falou para mim, do mesmo modo que você honra o seu pai e a sua mãe aqui na terra, você precisa honrar os seus pais espirituais. E naquele momento os meus olhos começaram a mudar em relação aos meus pastores. Os meus olhos começaram a mudar e eu comecei a honrá-lo, porque eles prestarão conta da minha alma como ovelha. E aí, quando eu tenho a oportunidade, sempre eu estou com eles, almoçando, tomando café, jantando, honrando, como eu sempre faço com os meus pais. E o melhor de tudo, sempre aprendendo. Aprendendo a ser filha, aprendendo a ser uma melhor líder, aprendendo a viver de acordo com a palavra e não andar de acordo com os meus sentimentos, emoções. Quantas vezes eu ouvi e também fui taxada que eu era... Até esqueci a palavra. Quando a gente puxa saco. Quantas vezes eu ouvi que eu era puxa-saco, mas eu não me importo o que as pessoas falam. O que eu importa para mim é que eu vivo de acordo com os princípios. E os princípios da palavra é que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe na terra. E os nossos pais espirituais, isso eu tenho comigo. Isso é uma experiência minha, que eu gostaria de compartilhar. E como eu falei, cada um de vocês tem as suas experiências. Mas a minha vida começou a mudar. A partir desse momento que Deus começou a tratar o meu coração. E a partir desse momento que eu comecei a honrá-los, como o Senhor me ensina a honrar. Então existe um momento na sua vida que você só vai romper quando você aprender a cultura da honra. Existe um momento na sua vida que só vai crescer quando você aprender a honrar a sua liderança. Porque é difícil, não é, gente? O pastor Ney falou um pouco, é difícil lidar com as pessoas. Eu estou na liderança há 10 anos,
Mas quantas vezes eu orei, Senhor, eu não quero viver de acordo com os meus sentimentos e as minhas emoções. Se o Senhor colocou eles como meu pastor, se o Senhor colocou eles como meu líder de célula, se o Senhor colocou eles como pessoas suprema, maiores do que eu, é porque o Senhor quer me ensinar algo, é porque o Senhor quer me lapidar, é porque o Senhor quer me moldar. Então eu aprendi na prática a importância da cultura da honra. Porque Deus falou assim, do mesmo jeito que os nossos pais na terra faz coisas erradas, e muitas vezes você sabe, e nós devemos honrar. Quantas vezes nós humanos, como líderes, fazemos ou falhamos, porque nós somos humanos. E nós fazemos o quê? Questionamos. Nós questionamos porque achamos que a liderança não pode errar, que os pastores não podem errar. Mas qual é o papel que o Senhor tem para nós? Honrar. Orar. Não é isso que o Senhor fala, que nós devemos orar pela nossa liderança? Orar pelo governo? Por mais que nós sabemos que eles são humanos, eles tomam decisões, e às vezes coisas que nós não concordamos, porque temos culturas diferentes, forma de pensar diferente. Mas quem somos nós para acusar? E quantas vezes o Senhor falou isso? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que primeiro nós precisamos tirar o cisco do nosso olho, para depois nós falarmos do outro. Mas isso dói. Eu falei aqui agora há pouco, isso dói, é um processo dolorido. Mas é um processo que nós aprendemos a não andar segundo os nossos sentimentos, com a justiça própria. É um processo que nós aprendemos a andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os olhos do Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Amém. E Deus, Ele usará o tempo, as provações e até os tombos para nos forjar o nosso caráter e nos tornar mais parecido com Jesus. Pelo menos isso é o meu alvo, de se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E hoje eu entendo que os tombos, que os tropeços, que as provações que eu passei, tanto familiar, tanto como ministerial, na liderança, foi para me tornar mais parecida com Jesus. Foi para me forjar, para que hoje eu pudesse ter autoridade e falar para você que assim como eu tive a oportunidade de desistir várias vezes, assim como eu tive a oportunidade de agir segundo os meus sentimentos e emoções, hoje eu posso falar para você, não é hora de desistir. O Senhor nos chama para voos maiores, o Senhor nos chama para algo maior, mas Ele está nos forjando, Ele está nos lapidando, Ele está nos curando, Ele está nos tratando para alcançar voos maiores. Porque se Ele não forjar, se Ele não nos tratar, nós não conseguimos alcançar voos maiores. Nós não teremos maturidade para alcançar lugares maiores, se Deus não forjar o nosso coração. E hoje, eu e você temos a oportunidade. Hoje eu e você temos essa oportunidade de ter uma experiência com o Senhor. Eu não sei qual o dia que você está passando, se é... O louvor pode subir. Se são os dias bons, se são os dias ruins. Eu não sei o que você tem enfrentado dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Mas uma coisa eu quero te ensinar. Que eu tenho orado e isso tem me ajudado. Eu falo, Deus, eu estou aqui por debaixo de uma obediência do Senhor. Eu não estou aqui segundo as minhas vontades,
Porque nós pensamos que temos as limitações e pensamos que existem pessoas capazes para fazer coisas maiores do que nós. Mas o Senhor tem me chamado e tem te chamado para alcançar voos maiores. E hoje eu e você temos essa oportunidade. Fique em pé. Começa a orar aí no seu lugar e apresentar diante do Senhor. Se existe alguém da sua casa, da sua família, que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Se existe alguém que Deus colocou no seu coração, apresente Ele. Porque hoje você tem a chance de se colocar à brecha pela sua casa. Hoje você tem a chance de se colocar à brecha pela sua família. E começar a interceder e declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Pai, em nome de Jesus, se tivermos que chorar, se tivermos que gritar, se tivermos, Senhor, que nos humilhar pela nossa casa, pela nossa família, nós nos colocamos neste momento à brecha, no momento de intercessão, Senhor, como uma igreja de Cristo. Nós começamos a interceder pela nossa casa, pelo nosso lar, pelas famílias da Igreja da Fé Cristã. O Senhor conhece o pedido de cada pessoa aqui, ó Pai. O Senhor sabe o que eles apresentaram e nós profetizamos, Senhor. Nós cremos no poder da oração, por isso nós profetizamos que assim como eu, assim como pessoas de Deus, eles testemunharão a resposta dessas orações. Nós profetizamos que essas famílias se voltem a Jesus. Nós profetizamos, por isso nós nos colocamos à brecha. Se tivermos que nos humilhar, nós nos humilhamos para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja engrandecido. Nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos salvação, salvação em cada lar, salvação em cada família. Nós profetizamos, Senhor, que este lugar será pequeno pelo número de pessoas que o Senhor irá mandar das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos vizinhos, porque nós seremos canais de bênção aonde quer que nós formos. Nós levaremos o Evangelho, porque o Senhor nos chamou para anunciar as boas novas. O Senhor nos chamou para pregar e que o teu nome seja conhecido ao quatro cantos dessa cidade. Por isso, Senhor, nós temos a oportunidade hoje de te agradecendo. Começa a agradecer, a clamar e declarar pelos olhos da fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu vejo a minha família te servindo. Eu vejo a minha casa te servindo. Obrigado, Senhor,
porque eu vejo os meus amigos, porque eu vejo as pessoas da minha célula. Obrigado, Senhor, porque eu vejo as famílias da minha célula te servindo. Obrigado, Senhor, porque eu vejo uma liderança forte no Senhor te servindo e reinando em vida. E para reinar em vida, nós nos colocamos à brecha e nos humilhamos diante do Senhor, para que o teu nome seja engrandecido. E hoje nós temos a chance. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Obrigado, Pai. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver de chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazendo a vontade do Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quantos de vocês foram impactados por esta noite? Eu gostaria, se você ainda que não aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, a igreja pode fechar os teus olhos. Levantem as mãos, você que quer receber o Senhor como seu único suficiente Salvador. Assim como eu tive a oportunidade, ore assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dispensá-los debaixo da bênção, da proteção do Senhor. E que esta semana você pode vivenciar algo extraordinário debaixo dessa palavra e testificar o quanto o Senhor é bom sobre a sua vida e a sua misericórdia se renova todos os dias. Em nome de Jesus. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.